8 horas e 37 minutos, hora de entrevista importante no Jornal Gente, da Rádio Bandeirantes, do Band News TV. Nós vamos conversar ao vivo com o ministro das Relações Institucionais do Governo Federal, Alexandre Padilha, que é responsável pela coordenação política do Governo Federal. Ministro, obrigado por aceitar o nosso convite aí para conversar um pouquinho conosco nessa manhã, com os nossos ouvintes, com os nossos assinantes. Estamos no ar no rádio e também na televisão. Prioridade do governo aí para a volta do recesso de julho é a reforma tributária, é o principal movimento que o governo faz em relação à pauta do Legislativo. Bom dia para o senhor. Bom dia, Pedro. A nossa prioridade é dar continuidade a criar condições para que o Brasil retome um ciclo de crescimento sustentável. Sem dúvida alguma, a reforma tributária é um passo decisivo para isso. Foi uma grande conquista a votação que nós já tivemos na Câmara no primeiro semestre. Surpreendeu muita gente. Gente que espera há décadas essa reforma tributária. Nós tivemos capacidade, governo, Congresso Nacional e sociedade, de construirmos uma grande maioria para aprovar a reforma tributária. Acreditamos que tem um ambiente muito positivo no Senado para que isso aconteça o mais rápido possível. Vamos consolidar a votação do CARF, que também foi muito importante a aprovação na Câmara. E estamos abrindo uma nova agenda, também liderada pelo presidente Lula, pelo ministro Fernando Haddad, Ministério do Meio Ambiente, governador, vice-presidente Alckmin no MIDIC, e nós aqui na SRI pelo Conselhão, que é o que nós chamamos da transição ecológica. Uma das questões muito importantes para o Brasil retomar um ciclo estável, sustentável de crescimento econômico é não perdermos a oportunidade que o presidente Lula está sabendo ocupar muito bem, vocês estão vendo a grande participação dele em Bruxelas agora, que é o Brasil ser protagonista nos investimentos da transição ecológica no país e no mundo. O Brasil tem um grande ativo ambiental, para nós a questão ambiental é um ativo, não é um obstáculo, e pode render muitos investimentos, gerando emprego, renda, tecnologia, novas oportunidades e sustentabilidade ambiental no país. Então, esse debate para nós é um debate central no segundo semestre também. Ministro, muito bom dia, bem-vindo aqui ao nosso programa. A gente viu que depois da aprovação histórica da reforma tributária na Câmara dos Deputados, as pessoas começaram a fazer contas só depois da votação do projeto, né? Muitos setores, inclusive, alegam um hiper aumento da tributação que prevê esse projeto, o projeto aprovado na Câmara, né? Durante toda a campanha, entre aspas, para aprovação discussão do projeto, etc., aqui nós entrevistamos vários representantes do governo no Parlamento e também no Poder Executivo, que garantiram que não haveria aumento de tributos, mas há aí diversos setores que estão reclamando de uma tributação jumbo ali, que vai passar a pagar mais de 40% de impostos, etc. O senhor considera que, ou seja, as pessoas estão se sentindo um tanto quanto enganadas, né? O senhor acha que isso pode atrapalhar a votação desse projeto no Senado Federal, a constatação somente agora tardia, né, de que haverá o IVA, né, a estimativa do IPEA é que teremos o IVA mais caro do mundo, 28,4%, é de fato um mega IVA, né? O senhor acha que isso pode atrapalhar de alguma maneira a tramitação e votação no Senado? Oi, Cláudio. O próprio ministro Fernando Haddad ontem já questionou esse estudo feito, inclusive dizendo que ele não considera um conjunto de outras mudanças no próprio texto da reforma tributária na Câmara. Nós vamos seguir no Senado com esse objetivo. O foco da reforma tributária é simplificar os impostos para facilitar a vida de quem quer investir no Brasil, quem quer gerar emprego e renda. Não existirá por parte do governo nenhum movimento para aumento da carga tributária na reforma tributária. Pelo contrário, nós queremos simplificar e consolidar no Senado segmentos que, inclusive, chegam a ter alíquota zero, como o tema da cesta básica, por exemplo, que teve redução a zero dos impostos. Temos, sim, impostos seletivos, que são taxas que a gente fala que não é para arrecadar, mas é, por exemplo, para coibir produtos que sejam nocivos à saúde, nocivos ao meio ambiente, estimular, inclusive, isso que nós estamos falando da transição ecológica, da sustentabilidade.
Então o Senado vai ter a tranquilidade, o tempo necessário para analisar a situação. O movimento do governo, como já disse o ministro Fernando Haddad, o secretário Bernarpi, não é de aumento da carga tributária com a reforma tributária, pelo contrário, é de simplificação. O sistema tributário no Brasil gera um custo excessivo para o empresário, para o comerciante, para o micro e pequeno empreendedor, para o setor de serviços, para todos aqueles que querem investir, querem assumir riscos e protagonismo nessa nova economia. Então é uma grande mudança que vai simplificar a vida de quem quer investir para gerar emprego, renda, sem aumentar a carga tributária. Esse é o foco dessa etapa da reforma tributária. Vamos perseguir isso no Senado. O próprio ministro Fernando Haddad já questionou esses levantamentos iniciais, mostrando que você tem, na própria reforma tributária, compensações que fazem com que você não tenha um aumento de carga tributária. Ministro, Sônia Blota aqui, um prazer tê-lo conosco no Jornal Gente, Rádio Bandeirantes, canal Band News TV. Ministro, o governo teve recentes problemas na apresentação de suas propostas com o Congresso Nacional. Por outro lado, a reforma tributária passou aí com ampla margem na Câmara. Reforma que é vista também como pauta do Congresso e não só do governo. A minha pergunta para o senhor é, o governo tem negociado apoio com os parlamentares e qual que é o verdadeiro tamanho da base governista no Congresso? Como o senhor avalia, né, que essas propostas do governo vão passar no Congresso durante esse ano, enfim, durante o mandato do presidente Lula? Sônia, tudo aquilo que nós estabelecemos como prioridade no nosso plano prioritário de votações no começo do ano, nós conseguimos aprovar tudo. Eram 5 grandes prioridades. Primeira grande prioridade era você eleger a presidência do Senado, da Câmara, montar as comissões de forma que o governo tivesse liderança sobre as principais comissões. É a primeira vez, eu já fui ministro da coordenação política no primeiro e segundo governo do presidente Lula, eu não registro um momento em que o governo tinha a presidência da CCJ, a presidência da Comissão de Finanças e Tributação, que são as comissões terminativas da Câmara. Evitamos, por exemplo, naquele momento que o ex-ministro do Meio Ambiente do governo anterior fosse o presidente da Comissão de Meio Ambiente. Então essa era a primeira prioridade, controle e governabilidade na composição da mesa. Segunda prioridade era reformular as dezenas de medidas provisórias deixadas pelo governo anterior, que foram editadas em dezembro, de um jeito que elas não tivessem impacto negativo para o orçamento. Conseguimos fazer isso com todas. Reformulamos a medida provisória do apoio às micro e pequenas empresas, do setor de eventos, criamos uma taxa de referência para o BNDES poder ofertar crédito a juros mais baixos, reformulamos as medidas provisórias do governo anterior sobre violência nas escolas. Então, conseguimos aprovar todas sem impacto negativo. Terceira prioridade era remanejar o orçamento para garantir que já no primeiro semestre nós pudéssemos pagar o reajuste dos servidores federais. Há 6 anos não tinha um reajuste dos servidores federais, os recursos novos para ciência e tecnologia, o novo Bolsa Família, reajuste para os servidores da PM aqui no GDF. Conseguimos fazer isso sem impacto negativo. Quarto grupo de prioridades era recriar os programas sociais. Todos aqueles programas sociais que precisavam de votação no Congresso, nós conseguimos aprovar todos já no primeiro semestre. O último foi o programa de aquisição de alimentos e de escola integral, que foram votados na última semana. O presidente vai fazer 2 atos muito bonitos aí ao longo do mês de julho de sanção dessas leis. E a quinta prioridade era aprovar o marco fiscal, sinalizando que esse país vai ter uma regra fiscal que combina a responsabilidade social com responsabilidade fiscal e aprovar a reforma tributária no primeiro semestre na Câmara. Então, aquilo que era prioritário, senhor, nós ganhamos tudo, sempre com discussão com o Congresso Nacional, porque isso faz parte da democracia. Você reformular, discutir, negociar a própria reforma tributária. Não tinha uma proposta do governo. A reforma tributária a gente aproveitou o esforço que o Congresso já vinha fazendo e dialogamos os pontos. Você pode dizer, mas teve alguns pontos que o governo foi derrotado, alguns pontos. Eu sempre digo, viu, senhora, não tem time campeão invicto num campeonato. Às vezes você perde, você não pode perder a final, você não pode perder o mata-mata. E esse é um governo que tem experiência, sabe sofrer pressão e não amarela no mata-mata e na final. Então conseguimos com esse esforço, um envolvimento de todos os ministros e do presidente Lula, e com muito diálogo com o Congresso Nacional. Quero agradecer muito aqui, em nome do presidente Arthur Lira, em nome do presidente Rodrigo Pacheco, em nome dos líderes da base da oposição, termos terminado tão bem nesses primeiros 6 meses, com um plano de prioridades que faz com que governo, Congresso Nacional e sociedade
criaram todas as condições para o Brasil retomar um crescimento sustentável. Ministro, bom dia. Marco Antônio Sabino. O senhor falava de negociações aí com o Congresso Nacional na resposta anterior, e essas negociações, e isso é da democracia, nenhuma crítica a isso, passam muitas vezes pela ocupação de espaços dos partidos de apoio ao governo dentro do próprio governo. Isso aconteceu no Ministério do Turismo, de alguma forma, mas houve pressões aí para que acontecesse no Ministério da Saúde, no Ministério dos Esportes. O presidente Lula, inclusive, já blindou esses dois ministérios, dizendo que não haverá mudança nisso, mas ainda se fala no Ministério da Ciência e Tecnologia, se fala no Ministério do Desenvolvimento Social e até se especula numa eventual mudança entre as pastas do PSB, partido da base do presidente Lula, que envolveria até o vice-presidente da República, Geraldo Alckmin. Ainda há espaço para esse tipo de movimentação no primeiro escalão do governo, para se ter o apoio mais significativo dentro do Congresso Nacional, ministro? Sabino, primeiro nós vemos como algo positivo forças políticas quererem participar do governo. Significa que o governo está no rumo certo, o governo está conseguindo criar, junto com o Congresso Nacional e com a sociedade, as condições para o Brasil retomar um crescimento sustentável, que quem precisava fazer do esforço de organização do orçamento, do esforço fiscal, de retomada da credibilidade interna e da credibilidade internacional, recriação dos programas sociais, nós conseguimos fazer nesse primeiro semestre e tivemos como algo positivo, inclusive parlamentares, bancadas inteiras de partidos que se declaram de oposição, que não fazem necessariamente parte da base do governo, mas quererem participar do governo, quererem estar inclusive no primeiro escalão do governo, que são parlamentares, então tem que ser necessariamente ministros ou ministras, e com isso reforçar e ampliar a base do governo, a votação. Acho que, inclusive, nosso esforço sempre foi de unir e reconstruir o Brasil. E eu acho, Sabino, teve uma demarcação, uma linha demarcatória que aconteceu quando nós conseguimos interromper aquele golpe que estava armado no dia 8 de janeiro. Ali você tem forças políticas que não necessariamente votaram no presidente Lula, podem até ter votado no outro candidato, mas que mudaram de opinião no sentido de querer um esforço de reconstrução a partir dali. Então vemos como algo positivo, é algo positivo, e sim, nós estamos trabalhando. Essa discussão vai acontecer aí, sobretudo a partir agora, final da próxima semana, no começo de agosto, quando as lideranças políticas partidárias voltam para Brasília, e estamos, sim, achamos positivo a possibilidade de ampliar essa participação. E certamente, aí sob a liderança do presidente Lula, vamos construir isso. Nesse momento, o presidente está muito focado em terminarmos o detalhamento do programa de aceleração de crescimento, o novo plano de investimento, que a nossa ideia é lançá-lo em agosto, exatamente o pedido que nós fizemos ao presidente, os parlamentares fizeram, governadores, prefeitos, porque quando se tem a presença aqui do mundo do Congresso Nacional, que tem a participação tão importante, a gente só consegue lançar o plano de investimento porque o Congresso Nacional aprovou a PEC da transição, então um momento importante com eles. Nós temos também um momento importante na segunda semana de agosto, que é a Cúpula da Amazônia. Vai ser um momento histórico de reunir todos os presidentes do conjunto da Amazônia da América do Sul. O presidente Lula está fazendo questão de convidar também convidados tanto da Europa, de outros países, e a possibilidade, inclusive, de ter aqui na Cúpula da Amazônia os principais países de floresta tropical do mundo, Congo, Indonésia. Isso pode demarcar uma proposta que combine proteção, sustentabilidade na defesa da Amazônia e atração de investimentos. O presidente Lula tem falado isso o tempo todo. A Amazônia é um patrimônio dos países, do Brasil, Colômbia, Peru, todos os países que têm a Amazônia, mas é um patrimônio da humanidade, e o conjunto da humanidade, sobretudo os países mais ricos, tem que ajudar a investir em protegê-la, melhorar a qualidade de vida das famílias que vivem na Amazônia, que é a melhor forma da gente proteger e todo mundo ter a Amazônia por muitos anos. O ministro, o esquema hoje de distribuição de emendas, na avaliação do senhor, precisa de algum ajuste? O senhor acredita que nós chegamos a um bom modelo aí de distribuição de emendas parlamentares? Esse sempre foi um assunto importante para quem ocupa a articulação política do governo, né? O senhor já foi articulador político num outro momento, como mencionou aqui em outro governo Lula, e agora novamente está nessa posição. O que o senhor vê que mudou? E o senhor entende hoje que nós achamos uma boa equação?
Pedro, isso tem que sempre, né, ser aprimorado. Nós estamos começando o governo agora, são 6 meses de governo. O que eu tenho dito, eu fui ministro da coordenação política nos momentos do governo do presidente Lula, primeiro ciclo de governos do presidente Lula. Eu tenho dito que o modelo dessa relação não é igual ao que foi no período do primeiro, segundo governo do presidente Lula, como também não vai ser igual ao que foi a terceirização absurda e a geração de conflitos diários que era o governo anterior, o governo Bolsonaro. Certamente nós vamos ter que construir um novo modelo. Estamos construindo isso com muito diálogo, seja com a Câmara, com o Senado, fazendo um verdadeiro programa de reabilitação institucional, né? Não só com o Legislativo, mas com o Judiciário, com respeito à imprensa, você reabilitar as relações institucionais do país, né? Um programa de reabilitação nisso, e a gente vai construindo esse modelo. Certamente tem coisa para aprimorar. Agora, no segundo semestre, na formatação do orçamento, uma das questões que nós queremos discutir com o Congresso, e tenho certeza que o Congresso vai ser parceiro nisso, como que o Congresso pode identificar áreas prioritárias para serem investidas nas emendas, né? Como que você identifica programas prioritários? Por exemplo, nós queremos retomar o Caminho da Escola, que é um programa fantástico que garante acesso a transporte para as escolas, áreas mais longínquas, e que ajuda a produção de ônibus no Brasil. Só para você ter uma ideia, Pedro, cerca de 30% da demanda para a indústria de ônibus no Brasil vem do Caminho da Escola. Então, imagina se é um programa que a gente cresce cada vez mais, com mais recursos, ajuda os parlamentares a identificar a sua realidade local, que precisa ser beneficiado, e ao mesmo tempo pode gerar emprego, renda, tecnologia. Outro dia eu fui visitar uma fábrica 100% nacional no sul do país, na cidade de Caxias, lá produzindo ônibus elétrico, produzindo ônibus autônomo, gerando emprego, renda, nova tecnologia. Tem uma combinação no jogo de ganha-ganha. Os parlamentares identificam melhor a realidade local, os parlamentares conhecem, às vezes, melhor a realidade local do que mesmo os técnicos do Ministério, e ao mesmo tempo você pode ter programas que são estruturantes, que ajudam aquela política pública e que também ajudam muito a economia, gerar emprego, renda. Então, nós queremos abrir nesse segundo semestre um diálogo com o Congresso Nacional para que o próprio Congresso Nacional possa contribuir com o governo para identificarmos que programas estruturantes que podem fortalecer uma política pública, podem gerar impacto positivo na economia, nós podemos concentrar as emendas, né? Então, acho que isso vai ser um momento importante. O segundo, Pedro, que é o seguinte, a gente viveu esse ano uma realidade que eu nunca tinha visto, Pedro, que é o seguinte, hoje nós temos mais da metade dos deputados, né, que são deputados novos. Então, eles não tiveram uma emenda apresentada no orçamento, porque eles não eram parlamentares quando foi feito o orçamento no ano passado. Então, a construção do orçamento do segundo semestre também vai dar oportunidade para praticamente metade da Câmara dos Deputados, né, poderem propor emendas, poderem propor seus pontos de vista, sua realidade local. A gente vai fazer essa combinação, esse diálogo com o Congresso Nacional, para que esse esforço de investimento, que é tão importante, esteja concentrado em projetos que fortaleçam as políticas públicas e ajudam também a circulação da economia. São 8h55. Conversamos ao vivo aqui no Jornal Gente com o ministro das Relações Institucionais, Alexandre Padilha. Ministro, obrigado pela entrevista. Até uma próxima, viu? Obrigada, ministro. Obrigado. Eu que agradeço, Pedro, Sônia, Cláudio, Sabino. Foi uma honra estar com vocês. Bom dia.